Tá apresentando já. Show! Então, pessoal, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas que eu fui colhendo ao longo da minha trajetória na universidade. O pessoal que já me conhece sabe que eu adoro trabalhar com o público, eu sempre quis ficar apresentando seminário, apresentar trabalho em congresso. Então, quando a gente vai fazendo isso com muita prática, muitas vezes, acaba que você vai pegando algumas maldades, algumas coisas você percebe que dão certo, outras não tanto. Então, você vai se lapidando ao longo do tempo na universidade e isso vai deixando a gente um pouquinho mais prático e dinâmico no momento de montar uma apresentação. É justamente por isso que eu quero conversar com vocês a partir dessa apresentação de slides no início e aí depois a gente vai para o PowerPoint, que é o carro-chefe da nossa aula de hoje, tá? Podem ficar à vontade para me interromperem o momento que vocês quiserem, seja ligando o microfone ou mandando no chat também. Aí eu vou pedir para a Amanda ler para mim, por favor, tá, Amanda? No final eu vou abrir um momento para vocês perguntarem, caso ainda fique alguma dúvida ou se vocês têm interesse de saber mais alguma função do PowerPoint online, né, naquele do Google. É claro que eu não vou apresentar a plataforma todas as funções, eu vou montar com vocês aqui uma apresentação pequena, utilizando as ferramentas que normalmente eu utilizo para fazer os meus slides, e com isso a gente vai tentar mostrar como que funciona um pouquinho da plataforma, tá? Iniciando com as dicas, a primeira, eu acho que é a mais óbvia de todas, quando a gente pensa em uma apresentação, é conhecer o seu público, né? Esse público para quem eu estou indo falar, ele é um público dentro da universidade, é um público acadêmico, ou é um público fora? É uma comunidade que eu estou fazendo uma ação de saúde coletiva, por exemplo, uma ação de promoção de saúde. Percebam, são níveis de compreensão diferentes. É claro que, dependendo do meu público, eu vou montar a minha apresentação, eu vou elaborar uma fala que as pessoas que irão assistir irão compreender. No caso, se for acadêmico, seja seminário na faculdade ou num congresso, a minha linguagem vai ser mais técnica. Mas, se for em uma comunidade, por exemplo, para pessoas leigas no quesito odontologia, eu vou fazer uma adaptação do conhecimento científico de forma que fique uma linguagem de fácil compreensão, tá? Isso também tem muito a ver com a idade, a faixa etária do meu público-alvo. Criança, adolescente, adulto, idoso, são níveis de compreensão também diferentes. Então, tudo isso vai interferir na forma como eu vou abordar a temática em questão. Tá? Então, antes mesmo de montar um resumo, de começar a estudar, eu preciso definir para quem que eu estou indo falar. A partir daí, eu vou buscando na literatura e materiais de apoio para montar a minha apresentação. Até para imagens também, vocês comentaram aí da questão de o que uma apresentação de sucesso precisa ter, né? Eu vi que comentaram um pouco texto, muita imagem, mas qual tipo de imagem? O nosso público também, ele vai definir como que isso vai acontecer. Uma próxima dica, logo depois que eu definir o meu público, estudar o conteúdo. Por que a gente sempre fala isso? Justamente porque uma das maiores causas de nervosismo é a falta de preparo e de domínio do conteúdo. É claro que, mesmo eu estudando o conteúdo, mesmo eu tendo domínio daquele conteúdo, eu posso ficar nervoso antes da apresentação ou até durante? Com certeza. E tá tudo bem, tá? Eu mentiria para vocês se eu falasse assim, depois desse tempo todo que eu apresentei vários trabalhos, eu fico zero nervoso. Claro que não. Mas, com o tempo, você aprende a contornar esse nervosismo e usar ele um pouquinho a seu favor, tá? Dá aquela acelerada de coração mesmo, a gente fica suando, isso é completamente normal. Mas, se eu montei uma apresentação de slides seguindo essa sequência que a gente vai comentar aqui hoje, eu vou estar totalmente seguro no início da minha fala. Normalmente, quando a gente está nervoso para a apresentação, a gente fica antes, né? Minutos antes da apresentação. No iniciozinho, a gente fica ainda meio travado, só que com o tempo a gente vai se soltando. E aí fica tão fluida a coisa que no final você nem percebe que a sua apresentação já acabou. Então, o nosso objetivo é justamente alinhar como que vocês irão chegar nessa fase, tá? Eu sempre vou buscar usar o tempo da minha apresentação ao meu favor. Por que eu tô falando disso daí? Normalmente, quando a gente vai apresentar em um congresso, em trabalhos fora, eles estipulam um tempo máximo. E a gente está muito acostumado
na faculdade a trabalhar com um tempo muito grande, 30 minutos, dependendo até 1 hora, porque nos seminários os professores não determinam tanto assim, não limitam tanto o tempo. Então a gente fica muito à vontade, digamos assim, para falar sem um controle. Porém, a gente sabe também que o público ele não está interessado em assistir uma aula, uma apresentação que dure mais que 40 minutos, 1 hora. Fica cansativo, né? Então, é preciso que depois que eu conheço o meu público, que eu tenho o meu conteúdo em mãos, eu preciso organizar as informações de forma que eu passe o que eu quero passar, sem enrolar e eu consiga prender aquele público. Para isso, eu tenho que usar o meu tempo ao meu favor. Uma outra coisa, antes da gente partir para a apresentação de slides em si, de montar a apresentação, eu preciso primeiro montar um roteiro. Dentro daquilo que eu pesquisei na literatura, no livro, no artigo científico, o que eu quero passar para a galera que está indo me assistir. E aí tem diversas formas de montar esse resumo. Eu posso fazer um resumo corrido mesmo, no Word, por exemplo, ou tem gente que prefere fazer à mão, tá? E aí depois disso, eu vou elencar algumas informações e eu posso dividir da seguinte forma. Por exemplo, em um resumo corrido, eu posso pegar um parágrafo e colocar slide 1. E aí, quando eu for montar o slide 1, eu sei que aquela informação eu tenho que passar para a lâmina de slide. É claro que não vai ser Ctrl+C, Ctrl+V do texto, mas eu já tenho uma noção de que naquela lâmina eu tenho que abordar esse assunto. Tem gente que costuma muito já ir de cara pesquisar no artigo ou no livro e já tentar passar para o slide, só que fica muito confuso. A ideia da apresentação de slides é que ela seja um complemento. O protagonista sempre vai ser a pessoa que está falando. Tem uma professora nossa, a professora Cristina de Prótese, que ela fala o seguinte: quando a pessoa está vendo a sua apresentação de slides, você tem que montar pensando o seguinte: se ela estivesse escutando uma música alta e não estivesse escutando o que você está falando, estivesse só acompanhando os slides, ela iria compreender mais ou menos o que você está falando? Então é mais ou menos por aí, tá? O resumo é justamente para ajudar a sintetizar um pouquinho as informações que eu vou colocar no meu slide, ao invés de simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V do material que eu estou consultando. Então, o que vai levar no meu slide? É aquilo que eu não posso deixar de falar. É claro que é muito mais agradável aos olhos de quem está assistindo um slide com pouco texto e muita imagem, mas até que ponto isso me favorece? Dependendo do assunto que eu vou abordar, se eu colocar só imagem, vai chegar um momento que eu vou esquecer e por N motivos, pode ser por nervosismo ou porque o conteúdo é muito grande, então chega um momento que você esquece alguma parte. Então eu preciso de alguns elementos textuais, querendo ou não, para me guiar ali na minha fala. Eu posso fazer isso por meio de esquema, a gente vai ver como que constrói isso no PowerPoint Online. Pode ser por tópicos também. O que não pode ser é um texto gigantesco, aqueles parágrafos enormes, porque isso realmente deixa o slide muito poluído e a pessoa fica meio dividida. Ela não sabe se ela vai prestar atenção em você que está falando. Normalmente, quando coloca muito texto, a pessoa até lê, ou se ela vai ficar lendo o slide. Então, ela fica com a atenção um pouquinho dividida. Mas eu preciso colocar na balança. Eu não posso deixar nem texto de menos, porque corre o risco de eu me perder durante a minha apresentação. Então, já cai a qualidade ali, eu fico nervoso, frustrado, e dali para frente é uma confusão. E eu tenho que ver o quanto de texto que eu posso colocar sem interferir tanto na estética do meu slide. Então, eu tenho que levar essas duas coisas em consideração. É claro que o template ele tem uma certa importância, a estética do slide tem uma importância gigantesca, só que slide é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, como vocês estão vendo aí, os meus slides eu costumo trabalhar com uma parte mais clean, sem muita informação, sem muito elemento, seja textual ou até mesmo de imagem, para não poluir muito. Mas tem pessoa que gosta de colocar uma série de imagens. Vai de qualquer um, mas a questão é menos é mais, sempre, sempre. A forma como eu vou abordar esse menos e é mais no meu slide vai depender de mim, mas eu tenho que pensar também que não sou só eu, não é só meu gosto, algumas pessoas irão me assistir, então a gente precisa ter essa visão um pouquinho crítica do que a gente está construindo, não só a apresentação de slides, um trabalho para a vida inteira, até a gente mesmo fazendo uma restauração, por exemplo, eu preciso pensar como que aquilo vai chegar para a pessoa.
que é o meu público-alvo final, é o meu objetivo. A mesma coisa para a apresentação. Então, o template adequado, ele é necessário, mas estética dentro do slide, ele não é tudo. O importante é que eu consiga dialogar com a minha apresentação de slides e eu consiga aprender aquele público pelo tempo que eu reservei para estar falando. Aqui a gente tem 2 exemplos de slides que abordam a mesma coisa, o mesmo conteúdo, que é poluição, só que de formas diferentes. Obviamente, se eu perguntar para vocês qual dos 2 slides chama mais atenção, claro que o slide da direita, que é um slide que tem mais cores, que tem imagem, tem menos texto. Então, se fosse para eu escolher qual slide seria mais adequado, a gente iria pelo da direita, tá? E aí eu quis colocar também aqui embaixo a fonte, porque uma coisa que chama muita atenção, só que as pessoas não dão a devida importância, é colocar a fonte para tudo que a gente coloca no nosso slide. Uma foto que eu tirei do Google Imagens, por exemplo, coloca lá embaixo, fonte, Google Imagens, ou sei lá, eu tirei de um site, coloca o link do site. A mesma coisa para artigo, tá? Isso daí, gente, eu não falo em seminário porque os professores não dão tanta atenção assim durante a apresentação de seminários para essas coisas, mas quando vocês vão apresentar em eventos fora da faculdade, em congressos, isso daí pontua também, tá? E chama bastante atenção da banca avaliadora, o pessoal que vai fazer TCC, vai defender TCC aí logo mais, isso também conta, porque senão a gente acaba caindo no plágio, né? Se eu tirei uma imagem da internet, eu preciso dar os devidos créditos para aquela pessoa. E isso é um diferencial, são detalhes que fazem a diferença no final. Outra coisa, o tamanho da fonte. Tem muita gente que tá de frente com a tela do computador, colocou a fonte no tamanho que achou bacana, mas o que eu tenho que entender é, beleza, aqui a gente está pelo Meet, vocês estão vendo pela tela do computador, do celular, tá mais próximo. Mas imagine uma apresentação presencial onde eu preciso espelhar a minha tela com data show. Tem pessoas que vão sentar na frente que vão conseguir enxergar, dependendo do tamanho. Mas e quem estiver lá no fundo, será que vai conseguir ver o que eu coloquei no meu slide? Então eu tenho que mediar essa situação também, no caso de TCC principalmente. Então eu tenho 2 opções, ou eu já deixo uma fonte maior, ou pelo menos eu tento projetar em algum lugar, pode ser na mesma sala que eu vou fazer a apresentação, e vou lá para o fundo e vou perceber, a pessoa que está aqui no fundo, ela consegue ler o que eu coloquei no meu slide? Se consegue ler, beleza. Se não, outra coisa que eu preciso me atentar, tá? E é uma coisa que também cai na questão de pontuação em eventos que a gente apresenta trabalho. Dependendo do professor, inclusive no seminário tradicional, durante o curso de graduação, eles também gostam desse detalhe, tá? Aqui a gente tem 2 exemplos. No computador ainda dá para enxergar, mas para vocês verem a questão do texto, né? São 2 informações, é exatamente o mesmo parágrafo que eu coloquei, só que em tamanhos de fontes diferentes. Então perceba que a da direita, como eu coloquei uma fonte maior, é muito mais visível para mim, que está aqui de frente para o computador, mas eu tenho certeza que se eu transmitisse a minha tela com data show e tivesse uma pessoa no fundo, eu sei que ela iria conseguir ver o da direita. Agora o da esquerda, dependendo aí, nem pelo computador a gente consegue enxergar, tá? Então é mais um detalhe que faz uma diferença na minha apresentação de slides e que eu preciso me atentar a todo momento que eu estou construindo. Uma coisa que eu costumo fazer muito, quando eu começo a construir slides, eu jamais passo de uma lâmina para outra sem antes colocar em tela cheia, testar como que estão as animações, como que está o tamanho da fonte. Com isso a gente consegue garantir que, ao final, a nossa apresentação alcance as nossas expectativas e, consequentemente, atrai o público, tá? Outra dica, não deixar pontas soltas. Como assim? Eu falei com vocês que quando a gente vai montar uma apresentação de slides, nós precisamos ter uma visão crítica. Essa visão crítica também chega no ponto de, quando eu estou lendo, treinando a minha apresentação, existe algum termo, alguma coisa que eu falo que fica no ar, que eu fico em dúvida? Por exemplo, eu estou apresentando um seminário de dentística. Aí, em algum momento, eu falo que eu vou fazer uma restauração classe 1. Será que todo mundo sabe o que seria uma classe 1? Então, coloque uma breve explicação, ou pelo menos uma imagem, e explique lá na hora o que seria essa classe 1.
independente se seja o pessoal da sua sala do 8º, 9º período, que já está cansado de saber, isso é importante porque isso mostra que você realmente teve cuidado no preparo daquela apresentação e não vai deixar ninguém daquele público confuso. Porque a gente, principalmente em evento por fora, assim, são pessoas de várias idades, de vários níveis de graduação, então eu preciso me atentar a isso. É sempre bom vocês, depois que montarem a apresentação, seja ela em grupo ou individual, vocês façam um ensaio prévio e vejam se existe algum termo, algum esquema, alguma imagem que eu coloquei que eu não expliquei. A partir do momento que eu coloco uma imagem, algo no meu slide, seja um texto, o que for, eu preciso necessariamente explicar. Porque o slide ele complementa aquilo que você fala. Mas eu não vou jogar uma imagem lá que eu não vou explicar. Antes eu deixar sem aquela imagem do que simplesmente colocar para enfeitar um slide, tá? Então façam esse exercício também, porque é mais uma coisa que faz a diferença no momento da sua apresentação. Depois disso, vocês já estão prontos para montarem a apresentação de slides, tá? Então agora nós vamos passar para a plataforma propriamente dita, para aquele PowerPoint online, e aí nós vamos simular a construção de uma apresentação de slides. Então nós vamos explorar um pouquinho das ferramentas desse PowerPoint, tá bom? Antes da gente passar, tá dando para acompanhar direitinho, pessoal? Tem alguma dúvida? Tá ótimo. Para acompanhar sim. Perfeito. Então, bora lá para a plataforma. Como é uma ferramenta associada ao Google, a gente precisa ter um Gmail, tá? Como a maioria aqui é da UFVJM, então basta entrar com um e-mail institucional, por exemplo, que a gente já tem. E aí, quais que são as vantagens de se utilizar esse Google Apresentações, ou carinhosamente chamado de PowerPoint Online? Primeiro que ele é gratuito, tá? Diferente do Canva, por exemplo. O Canva tem algumas ferramentas que são pagas, então eu tenho uma certa limitação. É online, então eu consigo editar com várias pessoas ao mesmo tempo. E isso para trabalho em grupo é muito bom, tá? Eu não preciso esperar as pessoas terminarem a parte delas para eu começar a fazer a minha. Pode acontecer tudo simultaneamente. As apresentações são salvas automaticamente, é outro ponto. No nosso PowerPoint antigo, o tradicional, você está montando uma apresentação no seu computador, se ele chegar a travar e desligar, ou eu tenho a sorte do Windows ter salvo, ou eu dou o azar de simplesmente eu perder tudo. O que já aconteceu, inclusive, comigo, quando eu usava muito o PowerPoint sem ser esse online. Então tem essa vantagem também, tá? E outra que eu consigo baixar depois no formato PowerPoint. Então, no caso de eventos que tem um template próprio, que é o caso de muitos congressos, simpósios, jornadas acadêmicas, eu posso pegar o template deles, baixar no meu computador e importar para esse Google Apresentações. A gente vai ver onde que fica essa função. E depois eu posso baixar de volta e enviar para eles. Então é muito mais fácil para a gente fazer dessa forma, tá? Nesse início aqui da plataforma, aqui embaixo sempre vão ficar as apresentações que eu já fiz de slides, tá? Então eu posso acessar elas facilmente aqui, porque elas ficam salvas na nuvem. Ou eu posso criar uma apresentação nova. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu crio esse slide em branco, então eu vou ter que fazer do zero tudo, desde o tema, o design desse slide. Ou eu posso usar alguns temas que eles já têm aqui, alguns modelos, basta eu modificar as informações escritas. Isso daqui, no caso do Google, ou até mesmo do Canva, não se configura como plágio, porque os desenvolvedores dessas plataformas, desses modelos, eles fazem justamente para isso, tá? Então não precisa ter essa preocupação. É claro que, se eu estou começando a fazer uma apresentação por essas plataformas, eu não vou começar com um slide em branco, porque vai me dar muito trabalho. Então eu sempre vou começar com os modelinhos aqui. E aí eu não tenho só esses 4, eu posso vir aqui na galeria de modelos, que ele me dá algumas outras opções também, tá? Aí eu posso escolher a que mais me agradar. Basta modificar. Mas aqui, como o nosso objetivo dessa aula é mostrar para vocês como que funciona a plataforma, a gente vai vir nessa opção de slide em branco, tá? E nós vamos construir aqui e ir trabalhando com algumas funções. A primeira coisa que a gente precisa
entender aqui dessa plataforma é alguns desses menus que ficam aqui nesse canto superior. Começando com esse arquivo aqui, o que eu tenho de interessante? Esse novo, que seria criar uma nova apresentação de slides, tá? A opção de importar slides é no caso que eu comentei com vocês, quando eu baixo um template de apresentação, ou eu criei um PowerPoint offline, esse que está baixado no meu computador mesmo, e eu quero passar ele para esse online, eu vou nessa opção de importar slides. Esse de fazer uma cópia, quando eu mando um trabalho para um professor avaliar, por exemplo, ou fazer correção, eu sempre gosto de fazer uma cópia, e aí eu mando para ele a cópia. Por quê? Depois que ele manda com as correções, eu consigo comparar o que ele modificou, então eu tenho um controle maior da minha apresentação, tá? Ao final, quando eu termino de montar toda a minha apresentação de slides nesse online, e eu preciso enviar essa apresentação para alguém, eu posso vir nessa opção de fazer download, e aqui eu posso baixar ele tanto no formato de PowerPoint, então qualquer pessoa que tiver o programa no seu computador vai conseguir abrir, ou eu posso salvar também como PDF. Normalmente a gente utiliza mais essas duas opções, essas outras aqui nem tanto, mas são possibilidades que a gente tem dentro dessa plataforma, tá? E aqui no finalzinho eu tenho configuração da página, que aqui normalmente eu vou mexer nas proporções da minha página. Normalmente o pessoal pede essa 16:9, mas eu tenho outras opções também, que dependendo do local aonde eu vou apresentar, eu posso fazer essa alteração e aplicar ali embaixo. Aqui a gente vai ficar nessa mesmo porque não tem importância. Antes da gente começar a mexer aqui também, eu posso vir aqui em cima, ó, tá? Apresentação sem título, e colocar já o título da minha apresentação. Nesse caso, como o nosso vai ser um teste, vamos deixar assim. Por que é bom a gente colocar um título? Lembra que quando eu estava no início dessa plataforma, apareceram todas as apresentações de slides que eu já fiz ou que eu já acessei? Eu colocando o nome fica mais fácil de encontrar, porque vai passando o tempo e a gente vai fazendo apresentação, mais apresentação, chega a perder se a gente não colocar um nome. Então, as primeiras duas coisas que eu faço aqui é colocar o nome e a próxima é compartilhar com o pessoal que vai me ajudar a construir esse slide. Como que eu faço isso? Eu venho nesse símbolo aqui para compartilhar. E aí, antes de simplesmente mandar o link, o que eu preciso tomar cuidado? Se eu acrescentei as pessoas que podem alterar, eu posso fazer isso de duas formas. Vamos supor que eu quero fazer um trabalho em grupo aqui, nós vamos montar uma apresentação de slides, como que eu mando para a galera editar também? Ou eu acrescento o e-mail delas aqui, nessa parte superior, elas vão receber uma notificação no e-mail, vão conseguir editar, ou uma forma ainda mais fácil é vir nesse acesso geral aqui, eu vou trocar essa informação, essa configuração restrito para qualquer pessoa com link, e aqui no canto direito também eu preciso trocar para editor. Por quê? Essa opção leitor, a pessoa só vai conseguir ver a minha apresentação de slides, mas jamais modificar alguma coisa. Comentador, a pessoa vai poder tecer alguns comentários de acordo com as lâminas dos slides, e eu consigo ver, mas ela não consegue editar. Ela só consegue se eu marcar essa terceira opção, ele vai atualizar, aí sim que eu vou copiar o meu link e mandar no grupo de WhatsApp para o restante do grupo conseguir editar ao mesmo tempo que eu, tá? Então é preciso a gente tomar cuidado com isso também. Aí, vamos ver como que a gente faria uma capa para a apresentação dos nossos slides, uma capinha diferenciada, mais bonitinha, sem essa daqui que está muito sem graça, tá? Eu posso escolher algum desses temas que estão aqui, tá? Eu vou pegar esse mais escuro. Eu aguardo um tempinho e ele vai trocar. E aqui, ó, eu posso colocar tanto um título quanto um subtítulo. Como a gente está trabalhando com pessoas da odontologia, vamos colocar aqui como se a gente fosse fazer uma apresentação de slides sobre o curso de odontologia. Beleza, já tenho meu título. Aqui eu não quero colocar essa legenda, vou apagar. Esse menu de temas também eu posso tirar para lá. Não, por enquanto eu não quero ele. Centralizo o meu título. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar uma imagem de fundo nessa lâmina de slide e diminuir um pouquinho a opacidade dela para dar um efeito mais bonitinho. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que ir na opção de inserir imagem. Quando eu quero inserir uma imagem em qualquer plataforma online para confecção de slides, seja ela
o PowerPoint e o Canva, que são as que a gente mais utiliza, eu tenho duas formas também de fazer isso. Ou eu posso abrir o Google aqui agora, pesquisar a imagem que eu quero, copiar e colar ela aqui, ou eu posso simplesmente vir em inserir dentro da própria plataforma, imagem, e fazer a minha pesquisa direto aqui, tá? Ele vai abrir o menu lateral ali, e aqui, como eu quero odontologia, eu vou colocar o tema, e ele já vai me dar as imagens, tá? Eu vou escolher uma imagem aleatória aqui, porque o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente configura essas imagens para deixar elas de fundo e dar um efeito bacana no meu slide. Aqui, ó, eu posso inserir essas imagens de duas formas. Ou eu faço isso, que é clicar na imagem e vir aqui em inserir, ou eu posso simplesmente arrastar ela para minha lâmina, que ele também vai mandar ela para cá. Bom, enquanto a nossa imagem vai carregando aqui, fora essa modificação, de imagens, a gente pode também estar configurando a nossa fonte, tá? Aqui é como se fosse, essa parte é como se fosse no Word mesmo. Eu seleciono o que eu quero modificar e aqui em cima vão aparecer as opções de acordo com o texto, onde eu posso alterar tanto a cor da minha fonte, nesse caso aqui está branca, eu posso colocar ela em negrito, itálico, sublinhado, vai do meu gosto, tá? E é claro que também eu controlo o tamanho da minha fonte. A nossa imagem carregou, eu acho. Aí. Pronto. Aí vamos supor que eu quero colocar essa imagem no fundo dessa lâmina de slides, só que aqui ela está com uma opacidade muito grande, né? Quais que são os passos que eu tenho que seguir? Primeiro eu vou colocar ela do tamanho da lâmina, exato. Eu posso ir aumentando, apenas indo nas extremidades dela. Tá vendo que o cursor fica azul? Então, eu vou aumentar até ela cobrir a lâmina toda. Beleza, pode ser essa parte. Quando eu clico na imagem, aparece para mim, nesse canto superior, opções de formatação. É aqui que eu vou editar ela. Então eu vou clicar aqui, aparece esse menu lateral para mim. E aí, pensando em imagem, quais que são as ferramentas úteis aqui nesse primeiro momento? Primeiro é o tamanho, tá? Eu posso fazer isso tanto alterando essas dimensões aqui, como fazendo manualmente, que foi o que eu fiz. Eu clico em cima da imagem, e aí eu vou lá na extremidade dela, posso aumentar, deixar mais larga, mais estreita, vai do meu gosto, tá? Depois que eu terminei de fazer isso, quando eu não quero que ela fique mexendo toda hora, eu posso bloquear a proporção. Que aí, quando eu passo o mouse, principalmente quem usa notebook, não corre o risco de eu diminuir sem querer ou arrastar a imagem sem querer, tá? Aqui eu posso espelhar a minha imagem no sentido horizontal ou fazer isso no sentido vertical. Vou clicar para vocês verem, tá? Então não preciso ficar girando ela, basta eu clicar aqui que eu consigo fazer esse espelhamento. Beleza. A opção que a gente quer, que é de reduzir a opacidade, ela tá em ajustes, e dentro desses ajustes eu posso controlar tanto o contraste da minha imagem, o brilho e a opacidade, que é o quanto que essa imagem é visível para mim. Como que ela vai ser preenchida. À medida que eu vou diminuindo, vocês vão perceber que ela vai ficar mais transparente, ó. Ela ainda está na frente do meu texto, eu vou mudar isso, mas olha, percebam que ela vai desaparecendo, ela vai ficando menos visível. Normalmente, quando eu quero colocar uma imagem de fundo, isso é interessante para mim, porque senão ela vai ficar brigando muito com a minha fonte principal. Então a gente deixa a opacidade bem baixa, clico na minha imagem, com o botão direito do mouse, aí vão aparecer essas opções. E o que eu tenho que fazer agora? Mandar a imagem para o fundo, para ficar atrás da minha fonte. Para isso eu venho nessa opção ordenar e venho na opção enviar para o fundo. Aí ela vai sumir aqui. E aí, olha só, já deixa a capa do meu slide um pouquinho mais interessante do que seria aquela capa tradicional. Como eu coloquei a imagem de fundo, eu consigo clicar no meu texto, na minha fonte, configurar mais alguma coisa que eu queira. Então, se eu quiser deixar esse título mais centralizado, eu posso fazer isso, puxo essa extremidade para cá, para ficar bem justa. Quando eu faço isso, eu consigo alinhar no centro. Então, a nossa capa ficaria assim, a de início, tá? Para eu colocar a animação nas fontes, como que eu faço? Eu clico na minha fonte, e aí, quando eu venho aqui embaixo, nesses 3 pontinhos, aparece aqui a última opção, animar. Eu vou clicar nela,
ele vai me dar algumas opções. Como eu cliquei nesse texto, curso de odontologia, vai aparecer a animação referente a esse texto. Se eu quisesse animar algum outro elemento, a gente já vai ver sobre isso, eu clicaria nele também e iria na opção animar. Nessa opção animar, eu tenho primeiro como que esse texto ele vai aparecer para mim na lâmina de slide, então ele pode simplesmente aparecer ou surgir, eu gosto muito dessa daqui. E aí, como que isso vai acontecer? Vai ser quando eu clicar? Vai ser depois de um elemento anterior que eu coloquei? Essas outras duas aqui a gente usa muito quando são vários textos ou tópicos, que aí a gente vai colocando depois no anterior, que aí aparece um tópico, eu faço a explicação, depois eu clico, aparece o outro e assim sucessivamente, tá? Mas esse surgimento, depois que a gente colocou, como que a gente testa como ele fica? Eu venho aqui em apresentação de slides, para ficar em tela cheia, aí o início ficaria assim, para o texto aparecer, eu aperto aquela setinha do lado ou clico na minha lâmina. Então já dá um efeito mais legal, tá vendo? Essa seria a capa do nosso slide. Agora, a gente vai fazer uma outra lâmina, porque nós vamos continuar a nossa apresentação. Nesse daqui, eu clico com o botão direito desse menu, nessa parte lateral aqui, e venho na opção Novo Slide, ou Nova Lâmina de Slide. Eu posso aproveitar esses espaços que estão aqui, então eu posso iniciar o meu título, por exemplo. Nossa apresentação é sobre curso de odontologia. Então a primeira coisa que provavelmente nós iríamos falar é o que é odontologia. Isso é aquela questão que eu falei com vocês de, primeiro, estudar o tema antes e tentar colocar a apresentação de uma forma dinâmica, como se você estivesse dialogando com a sua apresentação de slides no momento da sua fala, tá? Para as pessoas perceberem que, poxa, ele realmente montou aquela apresentação, ele sabe qual que é a próxima lâmina, então ele deixa mais dinâmico, a pessoa fica muito mais interessada na sua apresentação. Aqui eu não vou colocar texto, por enquanto, eu vou deixar só esse título, a gente vai centralizar ele aqui, vem nesses 3 pontinhos, no alinhamento de texto e aqui. Essa parte de fonte eu não estou dando muita importância, porque a configuração é como se fosse no Word, que eu acho que todo mundo aqui já está mais que habituado a mexer. Se não, a gente também teve uma aula sobre o Word e o vídeo ele vai ser liberado logo mais também, porque foi gravado, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da minha fonte e aí a gente vai colocar uma imagem, porque eu quero mostrar uma outra ferramenta que a gente pode utilizar também para deixar a imagem mais chamativa. Então, a gente vai inserir imagem, vamos pesquisar aqui na UER. Já até tá aqui, né, odontologia, então vamos pegar uma outra imagem. Eu vou pegar essa daqui, ó. Então, clico, seguro e arrasto ela para minha lâmina. Ela vai carregar aqui para mim. Agora foi até mais rápido, ó. Posso fechar aqui. Ela tá no tamanho muito exagerado. Eu posso reduzir. Centralizo aqui. E aí, ó, vamos dar um efeito mais legal, porque ela fica muito sem graça assim, né? Vamos colocar talvez umas bordas nessa imagem. Então a gente vai clicar nela, opções de formatação, e agora a gente não vai em ajustes, mas sim em sombra projetada. Eu vou selecionar, como o fundo é preto, e aqui está a cor preta, vai aparecer como se não tivesse nada. Então nós vamos colocar um fundo branco para essa sombra. Aqui ela está muito apagadinha, tá vendo? Nós vamos deixar ela um pouquinho mais para a lateral, para vocês verem o efeito que fica. Eu posso aumentar essa distância aqui e posso mexer no ângulo também, que ela vai começando a ir para a lateral. Ó. Olha, já deu um efeito mais interessante para a minha imagem do que só ela solta sem borda nenhuma, né? Por hora vamos deixar a nossa imagem aqui. Mas aí, puxando um gancho da minha fala anterior, quando eu estava usando aquela apresentação, lembra que eu falei de sempre colocar a fonte da minha imagem? Aqui, como eu pesquisei diretamente na plataforma, e ela é do Google, provavelmente é do Google Imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma fonte aqui embaixo. Para eu inserir qualquer texto dos meus slides, como que eu faço? Ou eu poderia selecionar isso daqui, dar um Ctrl+C e aqui embaixo Ctrl+V e diminuir o tamanho da fonte, ou eu posso vir em inserir e dessa vez caixa de texto.
clico onde eu quero, e aí eu posso colocar fonte Google Imagens. Se fosse de um artigo, eu colocaria o primeiro autor, aquele et al, se fossem mais de um autor, e o ano de publicação. Nesse caso, como foi do Google Imagens, eu não preciso colocar data. Arrasto aqui, vou mudar para a cor branca. Pronto. Aqui, ó, quando eu quero modificar mais de um elemento da minha lâmina de slide, para eu não ter que clicar em um por um, eu posso clicar em cima da minha lâmina, seguro, o cursor ele vai mudar de setinha para esse sinal de mais aí, e vou arrastando até eu incluir tudo que eu quero modificar. Nesse caso, como eu quero modificar a imagem e a fonte aqui embaixo, eu seleciono as duas e solto. Aí qualquer lugar que eu fizer, ó, vão as duas juntas. Não precisa ficar clicando em uma por uma. Então beleza, vamos deixar a nossa imagem quieta aqui. Vamos colocar pelo menos um efeitozinho para ela aparecer como a gente fez lá no título, certo? Então aqui o que é odontologia, eu quero fazer a animação desse elemento primeiro, antes da imagem. Então eu clico em cima, venho nesses 3 pontos, animar. Eu faço isso, já apareceu aqui. Dessa vez eu não quero o mesmo efeito do anterior. Eu vou colocar aqui para entrar pela esquerda, esse texto. Depois eu quero animar a imagem. Aí eu venho em adicionar animação aqui embaixo mesmo, ou o mesmo caminho que eu fiz. 3 pontinhos, animar. Já apareceu aqui embaixo, tá vendo? Eu posso alterar como que vai ser a animação. Nesse daqui tá aparecer, mas eu posso colocar, por exemplo, surgimento. Aqui embaixo na fonte, eu vou colocar também uma animação. E aí, a gente pode até deixar esse aparecer, só que como que essa fonte vai aparecer? Eu posso colocar com a anterior, porque ela não tem que vir junto com a imagem. Pronto. Vamos testar como que ficou. É aquilo que eu falei para vocês. Toda modificação que eu faço no meu slide, assim que eu termino uma lâmina, eu volto na primeira página, venho aqui em apresentação de slides para eu ver como que tá ficando, para ter uma prévia. Então, essa daqui a gente colocou o efeito. Vamos para a próxima. Como a gente já colocou a animação, não aparece de cara, né? Só aparece se eu clicar. Então aqui, ó, se eu estivesse numa apresentação, eu ia falar meu nome, qual curso que eu faço, no caso odontologia. Vou falar para vocês um pouquinho do curso de odontologia. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é odontologia. Aí a gente começaria a nossa explicação. Odontologia é uma área voltada, tal, e aí veria com a imagem e a fonte, tá? Então é essa questão de utilizar o slide ao seu favor, de forma que fique mais dinâmico. Então, todos os elementos aparecendo de uma vez não é tão chamativo para mim. Agora, quando eu faço um certo suspense, digamos assim, fica mais interessante, que aí as pessoas falam, poxa, o que vem aí em seguida, tá? Então fica bem legal quando a gente faz dessa forma. Beleza, a nossa segunda lâmina, ela tá pronta. Agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente cria esquema. É o que esse PowerPoint Online chama de diagrama. É quando a gente quer colocar tópicos, só que sem ser daquela forma sem graça, que são os pontinhos e cada texto na frente desse pontinho. A gente vai colocar em formato de esquema, que fica mais interessante. Para isso eu venho aqui, clico com o botão direito, novo slide também, tá? Vou apagar. Eu nunca gosto de usar essa segunda aqui, porque toma muito espaço. Vamos colocar um título aqui, certo? Bom, se a gente já falou o que é odontologia, aqui a gente poderia abordar talvez áreas da odontologia. Então a gente iria falar das especialidades, talvez. Seria uma opção. Vamos centralizar o texto aqui, aumentar um pouquinho, tá muito pequeno, né? Se já tá pequeno para você enquanto você está criando no computador, provavelmente para o pessoal que vai estar assistindo com a tela pelo Data Show, vai estar pequeno também. Principalmente se a pessoa estiver lá no final da sala, tá? Então, ok. Aqui eu quero colocar sobre áreas da odontologia. Não imagem, não tópico, eu quero um esquema. Como que eu acrescento um esquema aqui nessa plataforma? Vou vir também em inserir, tá? E aí, ó, percebam que aqui eu posso inserir imagem, caixa de texto que a gente viu, áudio, que não é o caso. Posso colocar um vídeo também. A gente vai
testar isso inclusive daqui a pouco. Uma forma, então um retângulo, um quadrado, setas, enfim, equações, tabela, não é o nosso caso, gráfico. E o interessante dessa plataforma é que o meu gráfico, eu tenho a opção de fazer ele pelo Google Planilhas. Então eu posso tabular os meus valores lá e ele cria para mim o gráfico automaticamente. Pode ser aquele gráfico de pizza ou aquele de proporções, então fica bem legal. Mas os esquemas, eles entram aqui na categoria diagrama, tá? E dentro desse diagrama eu tenho algumas categorias. Eu tenho grade, hierarquia, cronograma, processo, relação, ciclo. Vamos ver tudo. Que a gente vai ter uma prévia aqui, nesse menu lateral, de quais que são as opções. Então, grade seria como se fosse uma tabela, tá vendo? Hierarquia já subtende-se o que é. Linha do tempo também é bem sugestivo. Processo seria mais ou menos isso daqui. Mas o que a gente quer, como são áreas, talvez um ciclo fosse mais interessante. E dentro desse ciclo, eu posso ver alguns formatos diferentes, designers diferentes. Eu posso escolher quantos elementos que eu quero dentro desse esquema. Infelizmente aqui eu já fico um pouquinho limitado, né? E dependendo eu posso só até 5. Talvez em uma outra categoria eu consiga um número maior, mas aqui em ciclo ele me dá 5. Posso mudar a cor também, mas por enquanto vamos deixar assim. E aí, vou pegar esse daqui, ó, que eu gosto bastante. Quando eu clico nele, ele já aparece aqui para mim. E aí, bom, eu já vi que tem uma informação centralizada aqui nesse esquema. Então, talvez fosse mais interessante eu pegar esse título e levar para lá. Então, eu vou apagar ele, que eu não quero usar esse título assim mais. Eu vou colocar a minha temática central aqui no centro mesmo. Deixa eu só centralizar aqui. Essa cor, ela não ficou legal com esse fundo preto, né? Então, entra uma outra coisa que a gente pode ficar brincando em apresentações de slides, que é ir intercalando fundos diferentes. Claro que eu não vou fazer um carnaval no fundo do meu slide, mas se eu comecei com um fundo preto, talvez eu possa mudar esse fundo aqui para um fundo branco, por que não? Né? Dá um contraste muito legal preto e branco aqui. Então eu clico com o botão direito na lâmina que eu quero alterar. Posso vir aqui em alterar plano de fundo. Vou mudar a cor preto para a cor branca. Concluído. Tem pessoa que faz isso da seguinte forma. Vem aqui em inserir, como se ele tivesse preto. Cria uma forma, no caso um retângulo, coloca ele branco, toma o slide todo e leva ele para o fundo. Só que dá muito trabalho. Eu, só clicando aqui com o botão direito, vindo em alterar plano de fundo, eu já consigo mudar essa cor, tá? Olha como que ficou muito mais visível quando eu mudei para o fundo branco. E não ficou tão diferentão assim, deu para encaixar com o fundo preto que eu estou usando no anterior, tá? E aí aqui, ó, a gente quer falar de áreas de odontologia. Então, seleciono o texto, áreas da odontologia. Eu posso alterar as cores dessas setas? Posso. Basta eu clicar em cima dela e aí eu consigo modificar a cor aqui, ó. Mas por enquanto eu vou deixar nesse verde mesmo, que não está me atrapalhando não. Posso usar esses textos que eles deixam aqui, mas eu não quero, então eu vou apagar todos. Eu só quero explorar deles o esquema em si, esse desenho e essas setinhas que estão para o lado. Então eu vou apagar tudo, porque nós iremos inserir manualmente os nossos textos aqui. No caso, as especialidades odontológicas. Então, para eu inserir, a gente já viu como que faz isso. Inserir caixa de texto. Então, aqui eu vou colocar algumas áreas da odonto. Vamos colocar aqui dentística. Clico aqui. Vou centralizar para ficar mais fácil. Aí eu vou colocar essa primeira aqui como dentística. Clico, Ctrl+C, Ctrl+V, para não ficar criando tudo. E vou alterando aqui. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, prótese. E assim sucessivamente. Eu não vou completar isso aqui tudo para não tomar o nosso tempo demais, porque eu acho que vocês já captaram qual que é a mensagem aqui, tá? E aí, eu posso fazer uma animação aqui também. Como que eu faria isso? Eu vou puxar a minha seta, vou selecionar isso daqui, vou vir na opção
animar. Esse daqui está a opção de todos os elementos desse esquema irem aparecendo sucessivamente. Só que vai ficar estranho, porque vai aparecer uma seta aqui, depois a outra, então vai ficar feio. Então aqui, Ctrl Z para a gente desfazer essa alteração. Vamos deixar, talvez, o esquema aparecer, porém os textos, os tópicos, irem aparecendo sucessivamente. Então eu quero que o primeiro que apareça seja dentística. Eu vou clicar nele, 3 pontos, animar. Eu não quero que ele apareça, vou colocar ele para entrar pela esquerda. Como ele está mais à esquerda, vai ficar legal. E aí o prótese, clico em cima dele também. Eu posso vir tanto aqui como aqui embaixo, ó, o menu já está aqui para mim. Então adicionar animação. E aí esse, como ele está mais à direita, eu posso colocar para ele entrar pela direita. Vamos ver como que ficou isso daqui. Voltar nesse slide. Apresentação de slides. Aqui vamos dar um enter só para... Esse aqui a gente já viu. E aí quando eu entrasse no próximo, veio o meu esquema. Então, provavelmente na nossa fala. Então agora eu vou falar um pouquinho das áreas da odontologia. A primeira que a gente tem é a área de dentística. E aí vocês iriam explicar sobre o que é a área de dentística, sobre o que trata. Depois, prótese. Tá vendo que com essas animações, o meu slide ele fica mais dinâmico, fica muito mais interessante. Tanto para quem está apresentando, que fica super legal, como para quem está assistindo também, porque dá aquele suspense. Então a pessoa fica querendo saber o que vem como próximo tópico aí, tá? Agora, depois que a gente já viu como que faz esquema, nós vamos ver como que acrescenta vídeos e como que eu acrescento o vídeo e determino de que minuto a que minuto ele vai ser reproduzido na minha apresentação, tá? Então aqui a gente vai criar um novo slide. Já que eu falei sobre as áreas da odontologia, talvez aqui nesse próximo slide eu fale sobre como funcionam as práticas. Para isso, a gente vai colocar um vídeo aqui mostrando uma pessoa fazendo alguma prática aleatória na área de odontologia. Vamos aumentar um pouquinho a nossa fonte. Isso aqui a gente não precisa, que eu não quero colocar texto aqui. A gente vai vir inserir vídeo. O bacana daqui é o seguinte, como é online, eu posso colocar um vídeo direto do YouTube. Então eu não tenho esse trabalho de baixar o vídeo no computador para depois colocar no PowerPoint. Já vai tudo direto. Então vamos colocar aqui prática de dentística. Vamos ver se a gente acha um vídeo interessante aqui. Vamos pegar essa daqui. Inserir. Quando a gente faz isso, o vídeo ele vai aparecer aqui pra gente e no menu lateral vão aparecer as opções de formatação. Dentre essas opções, a mais interessante pra gente é a de definir de que ponto a que ponto do vídeo que vai aparecer na nossa apresentação. Então aqui vamos só aumentar um pouquinho a proporção dele. Vamos centralizar. Pronto. E aqui, deixa eu só ver em que momento que ela mostra alguma coisa. Em 1 minuto e 26 ela já começa a fazer essa prática. Então a gente poderia colocar aqui o vídeo para começar em 1 minuto e 36. E para terminar, vamos colocar 1 minuto e 50. Assim. Beleza. Antes da gente testar como que vai ser isso daqui, a gente precisa colocar também a fonte, tá? Nesse caso, como ele foi tirado de um canal do YouTube, eu poderia vir aqui nessa lâmina, selecionar, Ctrl C, volta aqui, Ctrl V. Aqui já não é mais Google Imagens, né? Então eu venho em fonte e posso colocar YouTube e ainda o nome do canal. E mesmo assim, mesmo não sendo uma imagem, eu não colocando os créditos se encaixaria como plágio também, tá? Uma vez que não é um material que eu mesmo produzi. Abaixo aqui um pouquinho.
Vamos testar se deu certo. Então, vou voltar aqui nesse slide. Apresentação de slides. Aqui a gente já viu. Nesse próximo, a gente iria falar como funcionam as práticas. Normalmente, eu posso configurar também como que esse vídeo vai ser reproduzido. Se ele já vai começar de uma vez, assim que eu passar o slide, ou se a gente deixa nessa configuração que é o apresentador que coloca o vídeo para reproduzir. Ele começou no 1 minuto e 36, que eu configurei, e vocês vão perceber que ele vai até 1 minuto e 50. Foi o limite que a gente colocou também, né? 35, 6, 7, 8. Parou. Aí, ó, dei play de novo. Aqui eu configuraria no tempo que eu quisesse. A questão desse vídeo, como ele vai ser reproduzido, a gente vem aqui em animar. E aí aqui embaixo, ó, tava para reproduzir assim que eu clicasse, mas eu poderia colocar para reproduzir automaticamente aqui embaixo. Que assim que eu passasse o slide, o vídeo já iria começar, tá? E aí ao final eu colocaria todas as minhas referências. Pessoal, o que eu tinha pensado de trazer para vocês dessa plataforma seria mais ou menos isso, porque eu acho que conseguiu abordar as ferramentas que a gente mais utiliza dentro do PowerPoint Online. Agora eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida com relação talvez a alguma funcionalidade dessa plataforma, que vocês queiram saber como que faz.